falei para vocês que física 1 é um negócio bem light, mas não se acostuma com esse negócio light, não é como muito light não, tá certo? É só porque a física 1 ela exige mesmo que... Não, vou mandar para vocês. A física 1 exige que a gente suba um pouquinho mais de teoria, tá certo? Então, desde quando vocês fizeram a matéria de cronômetro, a partir de agora a gente vai só estudar sobre raios catônicos, cátodo, ânodo, radiação, invólucro de vidro, raio-x, radiação eletromagnética, certo? E essa data aqui, ó, 1985 e 1895, certo? Nós vamos ouvir muito, 1895 e 1896. Esse aqui é o nosso brasão, tá certo? A gente vai ter algumas características de significado de simbologia. Tá? A gente tem um átomo, que é o centro. A gente tem uma cobra com bastão, significa medicina. A gente tem o símbolo trifólio da radiologia. E essa correia dentada aqui representando também radiologia industrial. Então, dizendo que a gente pode, desde a medicina até a radiologia industrial, trabalhar com radiação, a radiologia está presente, certo? A nossa profissão, ela foi promulgada, ela foi legislada em 1985, certo? 100 anos depois da sua descoberta. Lá no Trauminha, como é o nome do pai de Geridec? Sabe quem é a pessoa do Trauma? Ah, do Trauma, né? O pai de Geridec, um senhorzinho que tem lá, ele é bem antigo, certo? Antigamente, eu dizia assim, Gustavo, tá afim de trabalhar? Tá trabalhando? Tô não. Quer trabalhar lá no hospital do trabalho? Fazendo o quê? Não, faz um raio-x lá. Não, sei não, te ensino lá, e fica lá, tá pensando em mim com raio-x. Gustavo ia, era passado uma rotina para Gustavo, certo? E a partir daquele dia, Gustavo era demitido como menino do gesso, o menino do X. Não existia uma profissão assim, bem como todos, sabendo de todos, que não existia a profissão de guarda civil, guarda municipal. Veio aqueles caras que ficavam no colégio lá, era só vigia. Depois que eles foram catalogados como guardas municipais. Certo? Mas até então, eles eram vigias. Tá? O que aconteceu na nossa área? Essas pessoas mais antigas que já estavam, foi dado uma oportunidade de fazer um curso de reciclagem. Por quê? A radiação, ela mata? Sim, claro, com certeza. Mas a nossa profissão ela foi regida para que a gente pudesse, através das imagens, através da radiação, formar imagem, certo? E essas imagens, e essa radiação que foi adicionada ali por curto prazo do paciente não viesse a degradar a vida dele, ok? Então, como eu falei que eu ensinei a Gustavo, o Gustavo ficou lá no raio-x, eu não passei nada para ele de proteção radiológica, eu não passei nada para ele de radiação, não passei nada para ele de como era o funcionamento correto da determinada estrutura, então trabalhava-se tudo avulso. Essas pessoas mais antigas receberam a oportunidade de fazer um curso de reciclagem e disseram, não quero, eu não vou aprender, não vou passar de aula, eu já tenho não sei quantos anos de serviço, eu não vou voltar, beleza, se aposenta. Ah não, eu quero, continua. Então, aquela pessoa passou por reciclagem, continuou como técnico agora, lá em 1985, técnico em radiologia, tá certo? E quem não foi aposentado aí porque não quis aí aprender de que se tratava, aquilo que eles trabalhavam. Tá certo? Então, fez uma limpa dessa forma aí, tá? A radiologia, ela é a especialidade da medicina que mostra a aplicação da tecnologia de imagem com o uso das radiações ionizantes e a radiação não ionizantes para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Quando eu falo para vocês diagnosticar e tratar, é porque a gente tem áreas da radiologia que vai trazer um diagnóstico preciso e uma área da radiologia que vai tratar. Qual é essa área? Qual é essa área que vai tratar da radiologia? Hã? Não. Qual é a área da radiologia que vai tratar doenças e lesões? Radioterapia. Tá certo? Então a gente vai ter um raio-x em que o paciente pode ter um diagnóstico de uma lesão, de uma fratura, de um trauma. A gente pode ter a tomografia,
pode trazer a descoberta, né? Diagnosticar um tumor maligno, tá certo? Outra coisa, quando a gente for falar de tumor, a gente está falando de saúde, eu quero que vocês entendam a diferença, tá certo? Tumor, tá aqui, ó. Tumor, cisto, nódulo. Vocês sabem a diferença entre os três? Na maioria dos casos aqui você vai chamar de quê? Caroço. Porque é um catombo, ou catombo, né, pessoal? As pessoas leigas chamam, dá um sinônimo para isso aí. O nódulo é qualquer lesão menor que 3 centímetros. Tá certo? Então foi visto um nódulo ali com tantos milímetros e tal. Passou de 3 centímetros, maior que 3 centímetros, existe um tumor. Tá certo? O cisto, ele é uma estrutura, uma bolsa oca. Tá certo? Ele é uma bolsa oca, que dentro dele pode haver o quê? Pus, tá certo? Sangue, qualquer tipo de fluido, qualquer tipo de líquido, tá certo? Menos água, ok? Aí às vezes, ó, o cara lá diz, você foi diagnóstico, você faz uma ultrassom da mama ou da tireoide, que é bem normal, e diz o seguinte, ó, existe aqui um cisto, mas é um cisto de água. Por que ele fala isso para o paciente? Porque é mais fácil dizer para o paciente que existe um cisto ali e que tem um líquido dentro, do que ele falar em termos técnicos, porque aquela pessoa que está fazendo o exame, está recebendo o diagnóstico, o resultado do exame é leigo. É leigo, e isso se assusta. De repente não é nada, e aquela pessoa já sai com um problemão, tá certo? Então, o cisto é tanto que, na maioria das mulheres, ao passar da idade, se cria cisto na tireoide, tá certo? Aí o que acontece? Faz a punção. Que a punção, colocou uma agulhinha lá, ó, retirou aquele líquido. Por que não se faz uma cirurgia? Segundo o Ministério da Saúde, o que der para fazer sem uma intervenção cirúrgica se faz, tá certo? Então se pode fazer a punção daquele cisto, por que não fazer? O menino fez aquela punção do cisto faz 4 anos e voltou. Voltou porque a bolsa continuou lá, certo? Se for feita a retirada dessa bolsa, possa ser que suja, sim, claro, outro nódulo. Mas se não for feita a retirada dessa bolsa, ele vai lá e ser preenchido novamente. Beleza? Isso depende aí também do metabolismo da paciente. Tá? Então, nódulo é menor que 3 centímetros. Tumor, certo? É maior que 3 centímetros. E o tumor, existe ele maligno e ele benigno. Quando a gente falar de maligno, a gente já pode tratar como câncer. Não existe câncer benigno. Existe um tumor, um acúmulo de massa, uma massa benigna. Agora, câncer benigno, jamais, nunca. Câncer é câncer. A gente vai ter o câncer, tratar o câncer como malignidade. Tá certo? Então, tumores benigno e maligno. Quando for maligno é o quê? Quando for maligno é o quê? Câncer. Certo? Então, veja só. A gente pode usar a nossa profissão para ajudar no diagnóstico e tratar doenças e lesões. Nós somos o olhar da medicina. A gente tem uma janela para a medicina, certo? Antes da descoberta dos raios-x, o mundo da pesquisa dava passos bem curtos, né? Com a evolução científica envolvendo tecnologia e área médica. Para vocês terem noção, vocês sabem aqueles povos antigos, aquele povo lá gregos, eles acreditavam muito em deuses, acreditam em deuses. Né? Tem Atena, tem Siquite, um monte de deuses diferentes, né? Então, ele preconizava que a mulher era um símbolo sexual, a mulher era um símbolo da fertilização, ok? E tudo que ocorresse de ruim com a mulher é porque ela desagradou o Deus que ela servia, tá? O primeiro histórico do câncer de mama, escrito em um papiro que foi encontrado lá no Egito, certo? Dizia que uma mulher tinha desagradado ao Deus, a menstruação dela petrificou e voltou para a mama. Nada a ver, né? Eles não entendiam nada de anatomia naquele tempo. Eles acreditavam que os deuses castigavam por aquilo. Não existia uma mastectomia perfeita como
como a gente tem hoje. Trata paciente, estuda aquela lesão, como é que tá. Será que vai tirar tudo? Será que vai fazer só uma retirada de um quadrante? Certo? Eles pegavam o quê? Uma faca quente e ó, retiravam. E ali esperava cicatrizar aquela queimadura, ia ficar uma queimadura. Que hoje, na tecnologia que nós temos hoje, é uma cauterização. Tem cirurgias de tipo bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica, eu fiz a sleeve. Tirei 90% do estômago. Ele cortou, queimou, deixou só o caminho. Antigamente dizia que os bariátricos eram grampeados, né? Existiam grampos. Mas hoje não se utiliza mais grampo, é a questão da cauterização. Então a cauterização já existiu há muitos anos atrás de maneira arcaica e grosseira, né? Então, após a descoberta dos raios-x, houve esse avanço no mundo da ciência e uma avalanche de novas descobertas propiciou os pesquisadores responder várias perguntas, bem como a criação de equipamentos que mudaria a vida de toda a humanidade. Eu tenho um tubo de raio-x em casa e eu vou trazer sexta-feira para vocês visualizarem. Esse tubo aqui são tubos são tubos antigos, né? Os primeiros tubos que foram inventados aí, certo? E como eu falei para vocês em aulas anteriores, eu tenho um invólucro de vidro, certo? Com dois polos, um polo positivo e um polo negativo, certo? Dentro da ampola é um polo positivo e negativo. Um ânodo e um cátodo, tá certo? E quando eu faço a diferença de potencial, ou seja, quando eu ofereço a essa ampola uma tensão, eu vou fazer ela brilhar. Viu? O cátodo esquentou e está ejetando elétrons de forma aleatória e constante nessa situação aqui, ó, para o ânodo. Veja, não tem nenhum tipo de aparato, nem nada. Tá certo? Então o tubo era feito de forma artesanal, de vidro quartzo, com uma válvula para que pudesse retirar o ar do seu interior e assim fazer-se um vácuo, certo? Dentro da ampola não existe ar atmosférico, é um vácuo, certo? Quando eu trouxer aqui o material para vocês, vocês vão ver que dentro da ampola o material vai estar de um jeito e tem outra ampola que são pedaços, né? Que eu quebrei uma. E eu fiquei só mostrando outras peças. Vocês vão ver a diferença de um para o outro, porque o que está dentro da ampola vai estar de um jeito, pode estar fora vai estar de outro, porque teve contato com o ar atmosférico, certo? Também esse interior fazia uma adaptação de duas placas metálicas ligadas a uma tensão elétrica. Quando aplicada essa tensão, surge um feixe de elétrons, atravessam o tubo e colidem com as paredes do tubo, causando um efeito luminoso. Esse cara aqui, Faraday, ele deu início, certo? Deu início ao campo da eletroquímica. Ele foi responsável pela criação dos termos cátion e ânion, certo? Eletrodo, eletrolítico, entre outros. E foi também responsável pelo princípio de funcionamento de um motor elétrico relacionado à eletricidade e magnetismo. E ele realizou vários estudos com substâncias orgânicas e descobriu vários compostos, entre eles o benzeno. Quem trabalha em posto de gasolina aqui? Mas todo mundo já abasteceu um veículo, né? Ou estava dentro de um veículo a abastecer. Aquele cheiro da gasolina, aquele cheiro gostoso de gasolina, é tão bom esse cheiro de gasolina, a gente está inalando benzeno, gente. Um dos químicos mais cancerígenos do mundo. Tá certo? E os frentistas ainda, ó, trabalham com? É claro, e também é sabido que aquela máscara pesa muito, você passar o dia todinho, né? Porque fica louco, uma máscara daquela é inviável, né? Para nosso entendimento e para o desgaste do dia a dia, mas é necessário, porque a resposta vem depois. Aí, eu entro de novo na questão da anatomia de doenças. Quando eu falei para vocês de micro-ondas, muita gente diz, é cancerígeno porque vai deixar, lá tem a porcentagem de deixar radiação no alimento e a gente comer, não foi assim? Mas veja, a pessoa trabalhou 8 anos no posto de gasolina, usava máscara só quando ia fazer a aferição lá, quando chegava o combustível e tal. Aí, comia cachorro quente a vida inteira.
põe culpa no micro-ondas. Quais são os hábitos daquela pessoa que diz, menino, foi não, eu comi uma carne de porco, nasceu um nódulo aqui. Isso não existe, minha gente. São coisas que vêm, ó, de muitos tempos também, tá certo? O câncer ele não nasce de uma hora para outra. É um acúmulo de vários hábitos aí.